Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, recebam a saudação da sua irmã em Cristo, missionária Maria Helena. Amados e queridos irmãos, eu quero trazer neste momento um estudo da Palavra de Deus. E eu quero dar um título para este estudo, Coroa sem aprovação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coroas, meus amados irmãos, não produzem salvação, mas salvação produzem coroas. Louvado seja Deus. Enquanto Saul usava coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. A intimidade com Deus é a presença de Deus em nossas vidas. Sem a obediência também não há intimidade. Deus não pode ser amigo de desobediente. Louvado seja Deus. Existe muito fogo de palha, meus irmãos, por aí. Incendeia, mas ninguém recebe nada. É como bater em lata vazia. Não adianta ser chamado pastor, tem que ser pastor chamado. Não adianta ser chamado cantor, tem que ser cantor chamado. Louvado seja Deus. Cantor, pastor, missionário, missionária, chamada por Deus. Porque só título, meus amados irmãos, não nos leva ao céu. Só título não traz a salvação e não agrada ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Existem muitas pessoas que estão sendo coroadas, mas coroadas pelo inimigo, por Satanás, através da fama, através do orgulho, do egoísmo, da heresia, através da ganância ao dinheiro. Pessoas que são avarentas, têm desejo de ganhar e ganhar mais e mais e mais. Quanto mais tem, mais quer. Qual a coroa que você está usando? É a pergunta que o Senhor te faz neste momento. Na mão do Senhor ou na mão de Satanás você está? Será que você está na mão do Senhor ou será que você está nas mãos do inimigo? Qual a coroa que você está coroado? Você está coroado por Deus ou você está coroado pelo inimigo? Ou você é verdadeiramente coroado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Meus irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 62, no versículo 3, nos diz a palavra do Senhor assim: E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Também em Salmos nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo 149 e versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará aos mansos com a salvação. Também no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 9, nos diz assim: Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é somente Deus que pode nos coroar. E quando é que Deus nos coroa? Deus nos coroa quando nós somos fiéis a Ele, quando nós somos obedientes a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 24, nos diz assim também a palavra do Senhor: Porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Então, meus irmãos, aqui a palavra do Senhor está dizendo que as riquezas elas não duram para sempre. Muitas das vezes a pessoa está ali enriquecida, tem o seu dinheiro, mas de uma hora para outra a pessoa parte deste mundo, vai embora e fica toda a sua riqueza. Elas não duram para sempre. Às vezes tem pessoas que são ricas e ficam pobres por um motivo ou por outro. E o Senhor está falando aqui no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 24, que as riquezas não durarão para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Não duraria para sempre. Por quê? Porque quando nós somos coroados, meus irmãos, pelo inimigo, quando nós não somos coroados por Deus, esta coroa ela cai mais cedo ou mais tarde. Porque muitos estão, como eu já falei,
coroados, mas coroados através da vanglória, através da soberba, através do orgulho, porque muitas das vezes a pessoa recebe uma bênção de Deus, ou recebe um cargo na igreja, um talento de Deus, um dom, enfim. Aí a pessoa já começa, meus irmãos, a se ensoberbecer, a se orgulhar, né? Achar que já tem muito, achar que já é autossuficiente, que não precisa mais da orientação do seu pastor, que não precisa mais receber uma repreensão de Deus. Aí a pessoa já acha que é autossuficiente, que já é tudo, que já tem tudo, que não precisa mais ser repreendido pelo Senhor. Quando Deus usa os seus servos para repreender. E a pessoa então agora começa, né, a se inchar, a se ensoberbecer, achando que tem tudo, que não precisa mais da ajuda de Deus. Que não precisa, porque no tempo que a pessoa está dando os seus primeiros passos na igreja, nas coisas de Deus, no caminho do Senhor, muitas das vezes a pessoa é humilde, a pessoa é uma pessoa quebrantada de coração, ela se humilha na presença do Senhor e tudo para ela está bem. A palavra de Deus, quando ela vem bem, mesmo que ela seja uma palavra de exortação, o irmão, a irmã, que é um novo convertido, uma nova convertida, está dando seus primeiros passos, aceita com uma alegria. Mas a partir do momento que aquela pessoa começa a ser exaltada por Deus, começa a receber bênçãos, a receber talentos, a receber até mesmo cargos altos na casa de Deus, aquela pessoa já começa a se ensoberbecer, já começa a se orgulhar. Não é todos não, né? Isso aí não é todos, não vamos generalizar. Mas às vezes acontece com algumas pessoas, ela já começa a se ensoberbecer. E aí, meus amados irmãos, quando começa a ter fama, quando começa a ter, a ser honrada pelas pessoas, ao invés da pessoa se humilhar, a pessoa começa a se exaltar. E aí o que acontece? Aí aquela coroa que a pessoa está sendo coroada já não é mais aquela coroa que Deus deu, já não é mais aquela coroa dada por Deus, porque Deus, Ele quer coroar. Mas Ele quer coroar de bênçãos, Ele quer coroar de vitórias, Ele quer coroar esta pessoa de honra, né? De talentos na presença de Deus. Mas quanto mais coroados nós formos, quanto mais abençoados nós formos por Deus, mais humildes nós temos que ser, né? Louvado seja o nome do Senhor. É como o título, né, que nos fala, coroa sem aprovação. Verdadeiramente, muitas das vezes, a pessoa recebe a coroa, mas não tem aprovação. Saul, meus amados irmãos, ele recebeu a coroa de rei, mas ele não foi aprovado por Deus, porque ele não perseverou no seu chamado. Ele não perseverou em fidelidade no chamado que ele teve. Davi não era coroado, mas Davi era segundo o coração de Deus. Davi era abençoado por Deus, e aonde Davi colocava a planta do seu pé, o Senhor o abençoava. Ele era ungido por Deus. E não tinha coroa, mas ele era aprovado por Deus. Então, meus irmãos, muitas das vezes Deus chama o pastor, chama o obreiro, chama a obreira, o missionário, a missionária, mas muitas das vezes a pessoa já começa a achar que é grande, né? E aí Deus começa, agora aquela pessoa já não é mais aquela pessoa que foi chamada por Deus, já começa a ser uma pessoa coroada pelo inimigo, porque aí vai entrando a vanglória, vai entrando a fama, né? Vai entrando tantas coisas, até mesmo a ganância, a ambição ao dinheiro, em querer ser grande, em querer ser famoso ou famosa. E aí a pessoa começa já a perder a presença do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Jeremias, né? Vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 18. Mas antes de nós ler Jeremias, capítulo 13 e versículo 18, eu quero dizer para você, né? Que muitas coroas vão cair. Muitas coroas vão cair, ou já caíram, né? Porque o nosso Deus, meus amados irmãos, a Bíblia diz, a palavra do Senhor fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele tem plantado a discórdia, ele tem plantado a heresia, se ele tem plantado muitas das vezes a ambição ao dinheiro, a ganância, né?
Ele vai colher. Muitos têm plantado até mesmo a falta de obediência dentro do seu ministério. De antes, ele pregava contra o pecado, e o que estava na palavra ele trazia para o povo, e disciplinava o povo, ensinava o povo a andar na doutrina. Hoje ele deixou a doutrina, ele deixou a doutrina de lado. Hoje ele já não prega mais a doutrina. Hoje aquilo que era pecado no passado não é mais pecado para ele ou para ela. E a pessoa começa a mudar, né? E aí já começa a cair. Porque ainda que esteja de pé, mas é por um pouco de tempo. Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Eu me lembro de uma certa vez, né? Que eu estava em um ministério, há muitos anos, muito tempo atrás, que tinha uma pessoa ali que perseguia muito a mim, o meu esposo, né? Aquela pessoa estava sempre perseguindo, mas aquela pessoa estava na frente de um trabalho. E aquela pessoa era muito honrada dentro daquele trabalho, mas pisava nas pessoas. Muitas das vezes ofendia, pisava, principalmente a mim e o pastor Marçal. Não sei, talvez por inveja, não sei. E aquela pessoa fazia coisas horríveis, nós víamos. E muitas das vezes nós ficávamos nos perguntando: o que acontece? Por que, Senhor, que esta pessoa apronta tanto dentro da igreja e essa pessoa não é punida? E aqueles que muitas das vezes procuram ser fiel estão passando tanta luta como nós estávamos passando, né? Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. O tempo dessa pessoa chegou. Chegou o tempo dessa pessoa, do Senhor trazer sobre essa pessoa, meus amados irmãos, a punição que essa pessoa merecia receber. Então, meus irmãos, a coroa dele caiu. Caiu a coroa. Então, as coroas vão cair. Se nós, meus amados irmãos, não vigiarmos, Deus jamais ele se deixa escarnecer. Livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 18, nos diz assim a palavra do Senhor: dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornamento de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. Olha que palavra forte. Dizei ao rei. Quem é o rei? Poderemos trazer para os nossos dias que o rei é o pastor, é aquele que ministra, é aquele que está sobre a direção, dirigindo um povo, né? Sobre a direção da igreja, aquele que tem autoridade. Esse é o rei. Quem é a rainha? A esposa do rei, a esposa do pastor. Muitas das vezes a esposa do pastor, ela envergonha o seu marido, o seu pastor, o seu esposo como pastor. Ela envergonha porque ela vive uma vida completamente diferente dos padrões bíblicos. E às vezes até mesmo o pastor, que é o seu esposo, concorda com a sua esposa. O verdadeiro pastor, ele não pode concordar com o erro da sua esposa só porque é sua esposa. Se ela está na vaidade, ele tem que repreender ela. E muitos pastores não repreendem a sua esposa. E aquelas esposas, elas estão lá na vaidade, elas estão lá com roupas sensuais, apertadinha, né, coladas no corpo, estão se pintando, cortando as pontas do seu cabelo, usando joias, usando roupas extravagantes, né, sendo sensuais dentro da igreja. E o pastor, o esposo, não está nem aí para isso. E aí o ministério desse homem, desse pastor, está sendo envergonhado pela sua própria esposa. E aquelas pessoas que estão vendo, aqueles que estão entrando, não aqueles, meus amados irmãos, que já são antigos dentro da igreja, porque aquele homem, aquela mulher que está enraizado, aquele senhor, aquela senhora, aquele ancião, aquela anciã que já são antigos dentro da igreja, que já aprenderam a doutrina do Senhor, muitos deles até saem do ministério, porque eles não aceitam a vaidade. E quando eles começam a ver alguém que está na frente do trabalho, como a esposa do pastor, o pastor, fazendo tudo errado ao contrário da palavra, eles não aceitam, eles muitas vezes não ficam ali. Outros até ficam ali, mas não concordam.
Não concordo. Mas aqueles mais novos que estão chegando, meus amados irmãos, ou até mesmo aqueles que já estão dentro da igreja, que são maduros, que existe também aqueles que são maduros dentro da igreja, já há tempos na igreja, mas são rebeldes. Muitas das vezes eles estão ali e estão fazendo as coisas não por amor, mas estão fazendo porque são obrigados. Eu faço isso, eu ando assim porque é o meu pastor, porque a igreja, é porque a igreja não permite. E na verdade não é a igreja, é a palavra de Deus. E às vezes eles estão ali, né? Mas eles estão loucos que mude tudo, que a doutrina mude para que eles possam, que tudo se libere para que eles possam agora também liberarem as suas vidas, né? E aí essas pessoas, quando veem a esposa do pastor andar daquela maneira errada, elas vão dizer assim, mas a esposa do pastor faz, eu também posso fazer. Ah, mas o meu pastor faz, eu também posso fazer. E às vezes as pessoas vão se perdendo. E Deus vai cobrar de quem? Do pastor. Vai cobrar da esposa do pastor. Vai cobrar da missionária, que diz que é uma missionária, mas que anda indecentemente, que anda com as suas roupas coladas no corpo, saias curtas, ela senta e o joelho fica de fora. Deus vai cobrar. Porque ela, como missionária, ou ele como pastor, ou esposa de pastor, é o exemplo dentro da igreja. Ou como obreira ou obreiro, é exemplo dentro da casa de Deus. Nós temos que ser o exemplo para que outras pessoas nos olhem e vejam as nossas boas obras e sigam as coisas boas e não as coisas ruins. Louvado seja Deus. Então diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, dizei ao rei e à rainha, humilhai-vos. O Senhor quer humilhação. Humilhai-vos e assentai-vos no chão. O que quer dizer humilhai-vos e assentai-vos no chão? Humilhai-vos e assentai-vos no chão, baixa, desce do teu ego, desce da tua soberba, desce da tua vanglória, porque quando a pessoa começa a ficar inchada, orgulhosa, soberba, não guarda mais a doutrina do Senhor, não obedece mais a doutrina do Senhor, porque a pessoa quer fazer da igreja como um desfile de modas. E o Senhor fala, desce, vai até o chão, né? Vai, humilha-te na presença do Senhor, muda as tuas atitudes na presença do Senhor, porque já caiu, olha, o Senhor diz que já caiu. Parece estar de pé, mas não está. Parece estar de pé aquela mulher, mas não está. Diante de Deus já caiu. Parece estar de pé aquele homem, mas não está, diante de Deus já caiu. Pode aparentemente na frente das pessoas ser uma mulher, uma missionária, uma esposa de pastor ou um pastor muito abençoado, honrado, mas diante de Deus já não é mais. O que nós queremos ser? Nós queremos ser honrado diante das pessoas ou ser honrado diante de Deus? Nós queremos que as pessoas nos exalte, que as pessoas nos honrem ou que Deus nos honre e que no último dia, o dia que nós fecharmos os nossos olhos, a nossa alma, sair deste corpo, nós possamos nos encontrar com Deus e o Senhor dizer para nós, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, Deus, da fundação do mundo. Ou nós queremos ser honrados nesta terra e chegar no céu e o Senhor dizer, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. De que adiantou a fama? De que adiantou a mulher estar produzida, estar pintada, estar adornada? De que adiantou? De que adiantou o pastor querer tirar o dinheiro da igreja para correr de carro, para comprar a melhor casa, para comprar o melhor carro, ou um avião, um transporte, viajar para outros países, conhecer países, nações? De que adiantou isso? Porque perdeu tudo, né? No outro lado da vida, lá no além, perdeu a salvação da sua alma, que era o mais importante. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Lamentações, capítulo 5, e versículo 16 e 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Caiu a coroa da nossa cabeça. Olha o apóstolo, né, o profeta Jeremias, ele está agora clamando, né, e dizendo assim, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós,
porque pecamos, por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Meus amados irmãos, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele está dizendo: caiu a coroa da nossa cabeça. Porque quando nós deixamos de obedecer ao Senhor, começamos a desobedecer às ordens divinas do Senhor, toda a nossa glória cai por terra. Toda a nossa glória vai embora. Tudo aquilo que a gente tinha de bom vai embora. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem a glória de Deus na nossa vida, sem a graça de Deus na nossa vida, o apóstolo Paulo, ele disse: Senhor, a tua graça me basta. Então, sem a graça de Deus, meus amados irmãos, na nossa vida, nós não somos nada. E se nós, meus amados irmãos, perder o temor a Deus, perdemos a graça também. Ezequiel capítulo 21, versículo 26 nos diz assim: assim diz o Senhor Jeová, tira o diadema, e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Olha só, meus amados irmãos. O Senhor, ele vai fazer coisas terríveis. Muitos pastores cairão. Muitos pastores que não estão sinceramente vivendo, fazendo a obra de Deus com sinceridade, cairão, meus amados irmãos. Muitos cairão. Louvado seja Deus. O Senhor manda tirar o diadema, aqui em Ezequiel capítulo 21. Tira o diadema, tira a coroa da cabeça, tira. E levanta ela, levanta a coroa. E esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Porque muitas vezes aquela irmã fiel, aquele irmão que é fiel, está lá num cantinho, isolado dentro da igreja, ninguém chama ele para fazer a obra. Ah, mas essa pessoa aí, ela se veste muito mal. Essa pessoa aí, ela fala muito mal. Essa pessoa não sabe falar, essa pessoa não tem estudo. Essa pessoa não tem teologia. E às vezes essa pessoa não é nem chamada para fazer a obra de Deus. Mas muitas das vezes é escolhido aqueles que têm sabedoria, que têm teologia, pessoas que são vistas na aparência. Só que o Senhor não está olhando para a aparência. O Senhor olha para o nosso coração. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. E muitas das vezes aquela pessoa está sendo humilhada na igreja. E é uma pessoa fiel. Uma pessoa fiel ao Senhor, fiel à palavra de Deus, fiel ao seu pastor, ao seu líder. Mas muitas das vezes ela é humilhada dentro da igreja. E aquela pessoa que é rebelde e que é soberba está sendo exaltada dentro da igreja. Mas o Senhor fala, O Senhor diz: tira o diadema, levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, nós queremos ler também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que nos diz assim: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Olha aí, meus amados irmãos. Se alguém milita, se alguém tem algum talento, algum cargo na igreja, se ele milita, e se ele não militar legitimamente, não é coroado. Não é coroado. Por quem ele não é coroado? Por Deus. Porque pelo homem é coroado. Mas de que adianta ser coroado pelo homem e não ser coroado por Deus? Porque é Deus que domina o ser humano. É Deus que domina a nossa vida. É Deus que está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida, dos meus talentos, dos meus dons, dos meus cargos.
Deus está no controle. Não é o homem que está no controle, mas sim Deus. Então, se Deus está no controle, Ele jamais vai coroar uma pessoa que não é fiel a Ele. Porque coroa do homem, as pessoas recebem. Glória do homem, honra do homem, honra da mulher, as pessoas recebem. Mas nós não estamos na casa de Deus, nós não aceitamos Jesus, nós não tomamos uma decisão com Deus para ser coroado por homens ou para receber fama e glória de homens, mas sim de Deus, porque é Ele que vai nos coroar. Esta vida, meus amados irmãos, é passageira. Um dia nós vamos ter que passar desta vida para outra. E o que nós temos preparado? Para quem ficou? Para quem será? Será que nós temos preparado uma coroa de glória lá no céu, com as nossas boas obras, com as nossas boas atitudes? Ou nós estamos correndo por uma coroa corruptível, uma coroa que corrói pela traça? Enfim, uma coroa corruptível. Nós temos que correr por uma coroa incorruptível, que é a nossa salvação, e sermos coroados pelo Senhor lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o significado de milita ou militar? Qual é o significado? Estar enganjado em uma batalha espiritual contra as falsas doutrinas ou forças do maligno, as forças do mal. Isto é, resistir ao pecado e buscar a santidade, lutar pela justiça em Deus e ter disposição para enfrentar as adversidades. Louvado seja Deus. Então, o que é a adversidade, irmã? O que é a adversidade? É tudo aquilo que contraria as verdades bíblicas da palavra de Deus. Isso é a adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você contraria a palavra de Deus, se nós contrariar a palavra de Deus, nós estamos vivendo em adversidade. Mas, se nós, meus amados irmãos, militarmos legitimamente, nós estamos lutando contra as adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Que o Espírito Santo de Deus, Ele fale mais profundamente ao teu coração. E que cada dia mais, meus amados irmãos, nós possamos estar enganjados na presença do Senhor, como servos e servas fiéis, para sermos coroados pelo nosso Deus. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.